te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Agora, nesse momento, quando a gente se prepara para receber a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer nessa manhã, nós queremos declarar do nosso coração é do nosso Mestre, que o nosso caminho é do nosso Mestre, que a nossa esperança está em nosso Mestre Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar
coração. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho, O meu caminho é do mestre. minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Nós queremos saudar a quem está nos acompanhando neste momento que estamos na presença de Deus e a todos que se reúnem para buscar a Deus. Quero convidar para orar. Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para também ouvirmos a Tua voz. E a partir deste momento pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine de tal forma que nós possamos compreender a Tua vontade, o Teu propósito para conosco, Senhor. E assim não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas especialmente praticantes. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, por gentileza. Queridos e queridas, o tema da nossa série, abordado até aqui, ou até domingo passado, essa série que está à disposição para aqueles que quiserem ainda escutar, quiserem dela meditar, foi as cartas às igrejas em Apocalipse. Este foi o tema que nós abordamos em cada um dos seus episódios, em cada um dos seus momentos. Nós vimos e refletimos sobre os elogios e críticas enviadas por Deus ao representante das igrejas, lá em Apocalipse, que estão citadas, conselhos e exortações que foram feitas também a essas igrejas, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e também, por último, no domingo passado, em Laodiceia. No episódio de hoje, essa série que não parou, mas ainda estamos acrescentando pelo menos 2 momentos mais, 2 partes a mais. Nós queremos ver o que essas cartas, ou o que as cartas de Apocalipse têm a dizer para nós. Ou seja, o nosso desafio nesta manhã, nesse dia, nesse culto, nessa palavra, nessa pregação, como também na próxima vez, é tentar extrair o que aquele conteúdo, o conteúdo de cada uma dessas cartas que nós lemos nesse livro, o último da Bíblia, o livro de Apocalipse, tem a dizer para nós. É claro que durante o estudo de cada uma daquelas cartas, nós tiramos já algumas coisas que podem ser praticadas já entre nós como desafio. Mas o objetivo nesses 2 momentos, nessas 2 partes, é tirar um pouco mais, tirar, quem sabe, algo ainda mais profundo, mais desafiador, mais tocante, mais incentivador, para que aquela mensagem ou aquelas mensagens trazidas não fiquem no esquecimento. Por isso nós queremos, nessa primeira parte, nesse primeiro episódio desses 2 que teremos pela frente a partir de hoje, nós queremos fazer uso de 2 textos bíblicos. Sim, nós queremos partir da Bíblia, nós queremos voltar à Bíblia, nós queremos caminhar com a Bíblia, nós queremos fazer da palavra de Deus a verdadeira orientação a nós. O primeiro desses textos é Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47,
que conta justamente sobre a caminhada dos primeiros cristãos, ou os primeiros passos que a igreja do Senhor Jesus deu a partir do mandato recebido pelo Senhor. É um texto, com certeza, muito conhecido entre nós. Eu até digo, que bom que ele é conhecido, porque é sinal que nós estamos lendo a Bíblia, é sinal que nós estamos caminhando na presença de Deus. Então, quando nós temos um texto conhecido, uma palavra conhecida, isso não deveria ser um problema, mas deveria ser até um bálsamo para a nossa alma, reconhecendo, puxa, então eu estou buscando a palavra. Mas é uma palavra que bateu muito forte na minha mente, no meu coração, nesses dias, enquanto pensava a continuidade desta série. Lá em Atos 2, 42 a 47, diz: os cristãos do primeiro momento, da primeira hora, daquela igreja que ora iniciava a caminhada, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Havia uma perseverança, eles não abriam mão, não desistiam, não trocavam isso por nada. A doutrina que eles haviam aprendido, a comunhão que lhes era fundamental e buscada como necessidade, e o partir do pão, e também as orações que realizavam em cada momento. Diz mais, na alma deles havia temor, havia respeito a Deus, havia reverência a Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam por seu intermédio. Eles estavam juntos. Uma grande qualidade, uma grande característica. Tinham unidade e tinham tudo em comum. Quando necessário, e aí tem uma parte muito importante que vale como recado a nós, especialmente numa sociedade cada vez mais capitalista, eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Unânimes, perseveravam todos os dias no templo, na presença de Deus, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, não era com obrigação, como algo que tem que ser feito desse jeito, mas com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus de tal forma que caíam na graça de todo o povo. E aqui é interessante que não era só os da igreja, mas também aqueles que estavam ao entorno da igreja. Como consequência, e a palavra afirma isso, e eu amo essa palavra por causa disso, crescia o número daqueles que se haviam de salvar como obra diária feita por Deus. Ou seja, não era um grupinho fechado, não era um grupinho seleto, não era apenas pensado em si próprios, mas era uma porta aberta de entrada de mais pessoas para a salvação, mais pessoas para o evangelho, mais pessoas que buscariam ao Senhor como o Senhor da sua vida. Tudo isso obra de Deus a partir da atitude que eles tinham uns com os outros internamente e a atitude que ficava como um bom testemunho para aqueles que estavam ao seu redor. Eugene Peterson, autor da Bíblia, a Mensagem, escreve esse texto assim: os primeiros cristãos passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos.
Os crentes em Jesus viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via, e todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. O segundo texto, a segunda palavra, é Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Lá nos diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O testemunho dos apóstolos era dado com muito poder a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herança ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. De novo, de Eugene Peterson, a tradução na Bíblia, a mensagem desse texto diz assim: toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles. Ninguém dizia, isto é meu e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. Estas são as palavras do Senhor, que continuam esta série, cujas palavras referem-se às cartas que Deus mandou escrever às igrejas em Apocalipse. E que agora queremos absorver aquilo que é necessário, aquilo que é importante para nós. E a primeira coisa que nós podemos dizer, entre outras coisas, é de que nós estamos diante de um relato que revela a verdadeira comunidade, o verdadeiro espírito de comunidade, a verdadeira atitude de comunidade, isto é, que vive o comum e que busca por uma unidade aonde os valores dos outros são importantes para mim. E os meus valores são importantes para o outro. Assim como nós estamos fazendo aqui, não tem só a ver com valores financeiros, com dinheiro, mas também quando nós nos colocamos ao lado de alguém que está triste, assim como nós nos colocamos ao lado de alguém que está alegre. Nós queremos respeitar essas duas situações entre nós e perceber que no meio disso está reinando o quê? A presença do Espírito de Deus, que perpassa por uma atitude de alguém que está não voltado para si mesmo, para os seus interesses, mas está voltado para o interesse dos outros, a partir dos valores do reino de Deus no seu coração. Essa, amados, era a igreja testemunhada por Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos.
Esse era o verdadeiro espírito reinante na atitude daqueles cristãos e daquela igreja. Daquela igreja que começava com força, com ânimo, com alegria, que estava ainda vivendo os respingos da presença do Senhor, todo o seu poder, toda a sua glória. Da mesma forma como nós podemos viver esses respingos ainda nos nossos dias, apesar de já muitos anos depois, mas com a mesma certeza que aquele que fez tudo aquilo, ou seja, que deu a sua vida por nós, que foi para a sepultura em nosso favor, que ressuscitou, mostrando que tem poder sobre a morte, é o mesmo que vai cumprir a sua promessa de voltar e buscar a sua igreja, os que creem, para a sua presença eterna, para a sua glória eterna. Essa igreja vivia isso, esses cristãos viviam isso, esses nossos irmãos lá de trás, lá do passado, viviam, buscavam, por isso tinham essa atitude, tinham esse espírito. Fiéis na comunhão fraterna, na comunhão entre irmãos, fiéis nas orações diárias, eles não abriam mão de estar falando com Deus, falando com o Pai, de estar intercedendo um pelo outro, louvando um pelo outro, agradecendo um pelo outro. Fraternos na divisão do pão, havia um espírito de visão que era muito bonito, aprendido do amor do Pai, aprendido do amor de Deus. Solidários na divisão quando isso fosse necessário. Unidos no templo, também nas casas, onde se reuniam grupos menores, em microgrupos, em grupos familiares, em pequenas células, seja o nome que for. O importante de tudo isso é que lá havia busca e presença de Deus na vida daqueles queridos que nos antecederam na busca por Deus. Tudo isso regado por uma atitude de muita alegria. Era um prazer que isso acontecia, era um prazer que isso era buscado, era uma alegria esta busca, essa vivência, esse dia a dia. E muita simplicidade no coração. Não precisava de grandes shows, não precisava de grandes coisas, não precisava de nada grande, mas o grande era esse espírito, grande era esse momento. Uma igreja que louvava a Deus de tal forma, e isso que é interessante, isso que me atrai nessa palavra ou nessas palavras, que atraía de tal forma a simpatia do povo ao seu redor. Olha só, como pessoas dizendo, olha o jeito que eles vivem, olha o que eles estão buscando, olha a reação deles, olha o brilho no rosto deles, olha a atitude deles, olha que legal, isso aqui eu não vejo aqui entre nós, eu não vejo aqui fora, mas lá dentro tem. O que move isso? O que tem lá dentro? O que tem de especial? Isso era no bom sentido, uma atração. Mas não uma atração de um show, atração de um testemunho. Eu quero ver isso, eu quero experimentar, eu quero buscar por isso, eu quero ter isso. E daí vinha a ação do Espírito Santo de Deus e fazia com que isso se concretizasse. Aqueles que tinham melhores condições ajudavam aqueles que tinham necessidade ou menos condições. Cristãos que entendiam a necessidade dos outros como se fosse a sua própria necessidade. E isso não é uma falsidade, isso não é uma forçação de barra, não. Quando você ama, você sente isso, você tem isso em ti, você vive a dor do outro, você chora pela dor do outro. Aliás, eu me lembro de um querido irmão na fé, hoje também um colega no ministério pastoral, onde um dia desses nós estávamos conversando, e eu contando alguns problemas da minha vida naquele momento, naquela situação, e daqui a pouco eu olho para ele e ele estava chorando. Lágrimas estavam correndo do seu rosto. Eu nunca vou esquecer isso. Isso já faz muitos anos.
E eu perguntei para ele: Daniel, por que você está chorando? Ué, porque você está com problemas. Você não é meu amigo? Eu não sou teu amigo? Se você é meu amigo, eu sou teu amigo, os teus problemas começam a ser meus problemas também. Eu lembro que eu parei e disse assim: puxa, meu irmão, muito obrigado. Porque eu sabia que ele era meu amigo. Eu sabia que ele gostava de mim, assim como eu era amigo dele, ainda sou amigo dele. Que eu gostava dele, assim como gosto dele. Mas aquele gesto de alguém que estava chorando por mim me comoveu, me sensibilizou. Por quê? Porque às vezes nem dentro da minha própria casa eu encontrava isso. Mas eu encontrei na família da fé. Em irmãos solidários, fraternos, que tinham o mesmo amor de Deus que eu estava aprendendo a ter no meu coração. Assim a gente pode perceber aquela igreja, aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros cristãos. Na medida do necessário, levavam as cargas uns dos outros como uma atitude de obediência a Deus. Como mais tarde o apóstolo Paulo vai ensinar, vai desafiar a igreja dos Gálatas. Lá no capítulo 6, no versículo 2, que é uma palavra de ordem também para nós nos dias atuais, onde nós somos desafiados a levar as cargas uns dos outros por amor de Cristo, em cumprimento da lei de Deus, em cumprimento do amor de Deus. O testemunho dá conta, e essa é a grandeza desse relato, ele cresce diante de nós, que a cada dia, a cada oportunidade, a cada novo momento, eram acrescentadas mais pessoas ao número daqueles que estavam sendo salvos. Isso faz a gente parar um pouquinho e se perguntar. A gente às vezes se esforça, a gente quer fazer um monte de coisa para atrair as pessoas para Deus, para a igreja do Senhor, para participar na igreja, e às vezes a gente não se dá conta que a maior atração é o nosso próprio testemunho. A maior atração é a nossa própria unidade. A nossa maior atração é aquilo que nós mostramos no nosso jeito de ser, com sinceridade, com verdade, diante do Senhor. Isso sempre me faz lembrar uma moça que chegou para participar de um dos cultos na comunidade de origem em São Leopoldo, e daí o pastor, com muita sabedoria, pedia para que se apresentasse, e uma das coisas que ele fazia, um pouco diferente de mim, é que ele perguntava para a igreja quem havia convidado essa pessoa, ou para a própria pessoa, quem havia convidado ela para estar lá. E eu nunca esqueço aquele dia, quando essa moça levantou-se e o pastor fez essa pergunta, e eu estava lá naquele culto, e eu louvo a Deus pelos cultos que pude participar naquela igreja. E aquela moça olhou para o seu redor e disse: olha, na verdade, todos vocês me convidaram. E daí o pastor disse assim: mas como assim todos convidaram? Sim, ela disse, há muito tempo eu pego o ônibus no ponto aí do outro lado da rua. E há muito tempo eu observo o jeito de vocês. O jeito como vocês entram na igreja quando eu estou ali no horário antes de começar o culto, ou o jeito que você sai da igreja quando eu estou ali, quando termina o culto. Às vezes até nos domingos de tarde, quando vejo jovens jogando no pátio, nós tínhamos uma cancha lá de vôlei toda de pedrinhas. Eu vejo vocês, eu fiquei muitas vezes pensando, um dia eu quero estar lá, tomara que um dia eu possa estar lá. E na verdade hoje eu estou aqui muito por causa do testemunho que vocês deram, sem saber, muitas vezes para mim, que fiquei observando vocês e a atitude de vocês. Eu imagino, amados, que era assim que estava acontecendo naquela igreja, entre aqueles primeiros cristãos, entre aqueles que tinham a certeza da presença de Jesus nos seus corações, aqueles que tinham os sinais da glória, que evidenciavam os sinais
concretos do amor de Jesus na sua vida. Não há dúvida de que essa igreja, de que esses cristãos viviam o primeiro amor. E desse amor não se afastavam. Não se afastavam. Não queriam se afastar. Não desejavam se afastar. Queriam estar sempre perto, sempre junto, buscando. Amavam a Deus de toda a alma, amavam a Deus de todas as forças, amavam a Deus de todo o seu entendimento. Isso estava claro nas suas atitudes, estava claro na sua vida, estava claro na sua postura. E amavam o seu próximo como a si mesmo. Não precisava mais ser lembrado isso. O próprio Espírito Santo já lembrava isso neles, a própria vontade deles, o próprio desafio no qual eles estavam fazia lembrar que o próximo era alguém que precisava ser amado como ele próprio, ela própria, queria ser amado, amada. Segundo um comentário que li, eles se reconheciam como irmãos e pertencentes à família de Deus, permitindo que os seus bens fossem benefício para os outros. Olha que coisa linda isso. Não que precisa ser exatamente dessa forma, mas tem outras formas que isso pode acontecer e que pode dar na mesma coisa, dar na mesma atitude, dar na mesma consequência. E algo que serve como desafio constante. Em cada alma havia temor, havia reverência a Deus. Não se brincava com Deus, não se brincava com as coisas de Deus, não se brincava com a palavra de Deus, não se brincava com aqueles que pertenciam a Deus e com a ação de Deus na vida destas pessoas. Pensando, amados, nessa série em que tratamos sobre as cartas às igrejas em Apocalipse, tranquilamente podemos dizer que esses primeiros cristãos não viviam de aparência. Eles, de fato, praticavam o que aprenderam. Eles, de fato, praticavam o que iam aprendendo durante a caminhada da sua vida. Faziam da oração uma experiência intensa. Faziam da leitura da Bíblia um momento prazeroso. Faziam da doação um privilégio. Faziam do serviço a Deus e ao próximo uma honra. Faziam da hospitalidade um dever sagrado. Faziam da obediência a Deus e a sua palavra uma virtude a ser buscada constantemente. Como John Stott, um autor que eu admiro muito, hoje falecido, mas que deixou como herança muitos livros, ele disse que, em um dos seus escritos, que essa era a igreja de relacionamentos. Relacionamento uns com os outros, que era constante, era intenso. Com Deus, que não parava, que sempre se buscava cada vez mais, e com o mundo ao seu redor, onde se buscava alcançar mais e mais pessoas para Cristo e para a salvação. Uma tarefa urgente, uma tarefa necessária para aquele e aquela que crê, para a igreja do Senhor, para aqueles que se sentem que são igreja do Senhor, fazer novos seguidores, fazer novos discípulos, fazer novas pessoas para Cristo que entendem o Evangelho, que buscam o Evangelho, que amam o Evangelho, que desejem a salvação. Esta é a nossa tarefa. Esse é o nosso desafio. Aquela igreja vivia isso. Aqueles cristãos viveram isso. Por isso, com certeza, nós estamos hoje aqui como consequência de algo que não parou neles, não trancou neles. Muito pelo contrário. Foi um instrumento nas suas mãos.
O mesmo Espírito, amados, que Deus esperava das igrejas em Apocalipse. Eu até convido, dê uma olhada de novo nessas pregações. E antes de olhar essas pregações que estão lá gravadas, leia na tua própria Bíblia, lá no livro de Apocalipse, uma carta atrás da outra. E você vai perceber que era o que Deus queria para essas igrejas. Deus lamentava quando isso não estava mais acontecendo, e Deus se alegrava com atitudes que revelavam isso. E é o que Deus espera de nós, a igreja atual. E quando eu falo de nós, igreja atual, eu estou falando de mim, eu estou falando de ti, eu estou falando de ti, eu estou falando de ti, eu estou falando de nós que buscamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Uma igreja que não é ouvinte da palavra, mas é especialmente praticante dela. Uma igreja perseverante na palavra e na oração. Uma igreja que ama a Deus de todo o coração. Uma igreja que ama verdadeiramente as pessoas ao seu redor. Uma igreja que dá bom testemunho da presença de Deus em sua vida, em suas atitudes, em sua postura. Uma igreja que procura incansavelmente ser igreja do Senhor Jesus neste mundo, que precisa de sabor, que precisa de verdadeira luz, que precisa da verdadeira palavra de salvação do Senhor. Uma igreja que, segundo as palavras de João, na carta que ele escreve em 1 João 2, 15 a 17, não ama o mundo e nem o que há nele, que não se deixa levar pela cobiça da carne, nem a cobiça dos olhos, nem a ostentação dos bens, achando que isso vai ser a sua salvação. Uma igreja que sabe que tais coisas não provêm do Pai, mas provêm do mundo. Uma igreja que está consciente que o mundo e a sua cobiça passam, e passam mesmo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que grandeza, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária, olha que coisa sobrenatural. Aquele que faz, aquela que faz a vontade de Deus, que busca as coisas de Deus, permanece para sempre, eternamente. Você não quer estar entre esses? Eu quero. E eu sei que muitos de vocês, além de querer, já estão buscando por esses novos valores e estão sentindo que realmente, por mais que nós tenhamos coisas, por mais que nós estejamos bem, por mais que nós tenhamos pouca idade ou tanta situação, nós passaremos. Somente é eterno aquilo que Deus faz na nossa vida. Uma igreja, amados, que busca pelo verdadeiro e ardente amor, um amor fervoroso, intenso, que estende a mão àquele que precisa, àquela que precisa. Palavra que Pedro vai dizer na sua carta primeira, no capítulo 1, no versículo 22, uma igreja que se sente regenerada por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Uma igreja que procura ter a mesma atitude que Cristo teve quando esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. Aqui é algo que tem que mexer conosco, porque nós temos uma tendência de ser servido que não tem comparação, uma tendência de ser aplaudido que não tem comparação. E o nosso próprio mestre, que nós cantamos antes, ele veio, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão dos seus direitos para se tornar servo, para se colocar a serviço do Pai e serviço no mundo, em obediência, e diz a palavra de Paulo, obediência até a morte e morte de cruz. Uma igreja
que não é fria, muito menos morna, o assunto do último episódio, mas é quente. É decidida em fazer e viver a vontade do Senhor, mesmo que desagrada ao mundo, mesmo que vai contra os valores do mundo. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Uma igreja cuja palavra nos torna inconformados diante das coisas erradas que estão acontecendo. E tem muita coisa errada que também hoje está acontecendo, quem sabe em maior número do que vinha acontecendo lá naquele momento. E que procura ser sal e luz dentro deste mundo, com as palavras que fala, com as atitudes que toma, com os pensamentos que tem. Uma igreja que busca Deus como seu verdadeiro Deus, único Deus, e que sabe que nada lhe faltará. Olha que coisa linda, não foi o que nós dissemos através do Salmo 23? Uma igreja que se deixa ser ovelha desse grande e maravilhoso pastor. Essa é a primeira parte do que as cartas escritas às igrejas em Apocalipse têm a dizer para nós. Se nós não fizermos isso, meu amado, minha amada, nós correremos o risco de sermos, como foram algumas igrejas lá em Apocalipse, sermos exortados, sermos criticados, não pelas pessoas, mas pelo próprio Deus, que vai ter tristeza no coração por aquilo que nós não vamos fazer conforme a sua vontade. Mas, se nós fizermos, e eu quero convidar você a fazer, eu quero estar contigo para fazer, nós poderemos ser elogiados, como algumas igrejas lá em Apocalipse foram elogiadas, e sermos animados a continuar nesse caminho, como algumas igrejas foram animadas. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, enquanto seu povo, enquanto pessoas que têm a marca da presença de Jesus nos seus corações, nas suas mentes, nos seus corações. Por quê? Porque são melhores do que os outros? Não. Mas porque tem o melhor na sua vida, que é o Senhor Jesus. Isso que nos distingue, isso que nos torna diferente, isso que nos torna especial. E assim, nós vamos ser, como igreja, luzeiros dentro deste mundo. Como cristãos luzeiros. Onde quer que estejamos, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Pessoas vão começar a notar diferença em nós. Vão começar a observar a nós não como coisas para serem criticadas, não, para serem elogiadas. Pessoas, quem sabe, vão chegar perto de nós para dizer: por que você faz isso? Onde você tem aprendido isso? Onde você tem encontrado isso? Eu também quero isso para a minha vida. E tomar, em nome de Jesus, nós possamos sentar com essas pessoas e possamos dizer: em Jesus. E assim como eu encontrei, você também pode encontrar. E assim como Ele me deu, Ele quer te dar. E assim como eu hoje sou igreja do Senhor, você também pode ser. E assim nós seremos diferença dentro da sociedade que estamos, não por coisas ruins que fazemos, mas por coisas boas que nós produzimos a partir da presença de Jesus. E essa busca vai ser interna. A gente vai ter prazer, alegria de estar vivendo isso uns com os outros internamente. E isso vai começar a transbordar para fora. E quem sabe alguém um dia vai poder chegar como aquela moça e vai dizer: olha, na verdade quem me convidou para vir participar aqui desta igreja, dessa caminhada, ou buscar por essa palavra que eu estou buscando, na verdade foram todos vocês, porque há muito tempo eu tenho observado a coerência de vida de vocês, tenho observado o testemunho de vocês, tenho observado que aquilo que vocês dizem pela boca é o que vocês realmente vivem
em suas vidas. E isto, amado, não é uma utopia, é uma realidade. Quando Jesus entra, a convite teu, a convite meu, para ser Senhor e Salvador do nosso coração, para ser o nosso verdadeiro e bom pastor. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Deus amado, nós chegamos à tua presença para dizer muito obrigado por essa palavra que continua falando a nós. E tomara continue falando, Senhor, a partir do momento em que nós vivemos o restante desse dia, dessa semana, dos próximos dias, dos próximos tempos, que a tua palavra nunca pare de falar a nós. Esta palavra, Senhor, que nos desafia a vivermos, Senhor, segundo aquilo que tu esperas de nós, aquilo que tu tens ensinado através do teu Espírito Santo a nós, para que sejamos de fato e de verdade, Senhor, teu povo, não apenas, Senhor, de aparência, mas de fato e de verdade, Senhor, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós buscamos. Como pessoas quentes pela presença de Jesus, que vem a nós, mas que também nós vamos a Ele. Ó Senhor, nos ajude, porque cremos que esta é a tua verdadeira vontade para a nossa vida. Esta é a verdadeira vontade que o Senhor tem para a nossa vida, enquanto cristãos neste mundo, enquanto tua igreja neste mundo. Tira de nós qualquer vaidade, Senhor, qualquer prepotência. Tira de nós tudo que é orgulho e coloca em nós o verdadeiro espírito de obediência a Ti, de serviço a Ti, na direção, Senhor, das pessoas. Coloca em nós um espírito de verdadeira humildade, onde nós reconhecemos que o Senhor é muito maior do que nós, onde nós tratamos as pessoas com diferença, Senhor, onde nós queremos para elas melhor do que nós queremos para nós, onde nós tratamos elas melhor do que nós mesmos gostaríamos de ser tratados. E assim, Senhor, possamos atrair os olhares e a atenção deste mundo não para nós, mas para a tua palavra e para a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Como é bom a gente poder cantar letras que a gente sabe que são verdadeiras, que são letras que expressam aquilo que Deus fez em nós e por nós, aquilo que Deus fez sobre este mundo que lhe pertence, onde Ele quer colocar a sua salvação. E Ele quer me usar, Ele quer te usar, Ele quer que sejamos instrumentos diários da sua presença para a presença na vida dos outros. Amém? Mais forte? Amém? Amém. Vamos ficar de pé diante do Senhor para nós encerrarmos com uma palavra de oração. Deus amado, assim nós nos colocamos nas tuas mãos, buscando, Senhor, a Ti como tua igreja, que queremos ser, que precisamos ser, que somos chamados a ser. Lá no nosso trabalho, lá onde nós estudamos, lá onde nós moramos, com as pessoas com quem nós convivemos, Senhor, que nós possamos mostrar pela nossa atitude, pelo nosso testemunho, a Tua presença, Senhor. E a diferença na nossa vida, marcada pela ação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Pai amado, nós te agradecemos por esta série, que além de falar para a igreja, Senhor, lá atrás, como a Tua palavra falou às igrejas em Apocalipse, é uma série que fala para nós, como igreja, atualmente. Para cada um de nós que Te buscamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, sê Tu com aqueles que estão precisando da Tua misericórdia, Senhor, do Teu cuidado. Lembramos agora especialmente do Telmo, que está, Senhor, hospitalizado, que está precisando, Senhor, ali da Tua presença, da Tua misericórdia sobre a vida dele. Também o Hélio, Senhor, que está se recuperando de uma cirurgia. Guarda, Senhor, para que a vida dele, para que ele tenha um pronto restabelecimento e possa voltar àquilo que ele estava antes podendo fazer. Assim também oramos, Senhor, por pessoas entre nós que estão enlutadas, especialmente por essas duas famílias, a família da Dona Erna,
da dona Rosa, Senhor, que hoje estão aqui lembrando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez sobre elas e especialmente continua fazendo sobre aqueles que estão enlutados. Guarda, Senhor, essas duas famílias, consola e lembra a elas que Tu és a ressurreição e a vida, e na medida em que nós cremos em Ti, ainda que morramos, nós viveremos e viveremos eternamente. Assim também lembramos de outros enlutados, Senhor, que estão ao nosso redor. Estenda a Tua mão sobre aqueles que estão sofrendo, Senhor, pela perda de alguém querido do seu meio. Oramos também por aqueles que estão com problemas financeiros entre nós, Senhor. Pessoas que desde o ano passado não estão conseguindo fazer o seu trabalho em razão da pandemia. Ó Senhor, tem misericórdia desses. Tem misericórdia. E não deixa faltar na sua casa, na sua despensa, aquilo que é necessário, Pai, em nome de Jesus. Também oramos por pessoas que estão com problemas emocionais por causa desse tempo, Senhor, recluso. Tempo, Senhor, que ficará na história como algo triste por alguma parte, Senhor, mas também como algo desafiador de reconhecermos o quanto nós precisamos de Ti. Pai, tudo colocamos nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia, uma abençoada semana. Tchau.